Eu sou o pastor Dana Coverstone. September 4th. Entre agosto 28 e setembro 4. A series of glimpses and dreams that got longer each night. E tem uma sequência de sonhos que eu tenho tido, um pedaço de cada um em cada noite. And I'm seeing more Eu tô vendo and more things mais in e my mais dreams that em are meus sonhos apocalyptic. que é apocalíptico. Frightening. A little I don't share these dreams to cause people to have fear. um pouquinho terrível, assustador. But I saw the calendar of December and I Mas saw eu a vi finger o calendário de underlined slowly dezembro. like it was pushing slowly and forcefully. Então eu vi o calendário de dezembro e uma mão que estava apontando o dedo embaixo do nome dezembro, estava apontando com força e estava delineando devagar. Under the name December. Sobre o nome, Flipped over to January. embaixo do nome underlined dezembro. just as slow and was pushing. Então, o calendário virou de dezembro para janeiro e a mesma coisa. Esse dedo com a mão apontava janeiro com força, apontando o nome janeiro bem devagar, com força e bem devagar, delineando o mês de janeiro. First thing I saw was long food lines. I saw people waiting for what seemed Uma coisa que eu vi foi uma longa fila de comida. As pessoas estavam em pé esperando para receber comida hours. por And they were horas. standing in line and not in cars. And I saw this. Então eles estavam em pé esperando comida e não dirigindo o carro. Eles estavam em pé em uma fila. I saw ships in ports. Eu vi barcos nos both the east and portos the west coast. dos dois lados, tanto do lado leste quanto do lado oeste. They were just sitting idle. There was nothing moving at sea. Nothing. Então eles não estavam se movendo, não tinha nada indo de nenhum canto, eles não estavam saindo dos portos. And I saw a headline that said the Baltic Dry Index is dead. Então eu vi as manchetes dizendo que os estoques, as bolsas de valores estavam zeradas. It said that nothing was moving in trade around the world. Então nada estava sendo vendido ou comprado nos estoques pelo mundo inteiro. And one thing I noted, there were no Christmas lights. This was December. There were no holiday displays. Então uma coisa que eu notei que era dezembro, mas não tinha nenhuma luz de Natal, nenhum Papai Noel, não tinha nada de Natal mostrado em nenhum lugar. No sales mentioned. No Christmas lights, no Christmas displays, no Santa Claus. Então não tinha vendas, não tinha gente comprando presentes, não tinha Natal. No Easter, no Christmas type things going Não tinha nada de Natal, nem na árvore de Natal, não tinha nada. Tinha uma tristeza muito grande sobre a terra. Então as pessoas estavam muito confusas. Mas tinha os cristãos que tinham fé e tinham vontade e estavam encorajando o povo. E parecia que eles estavam iluminando, eles pareciam um pedaço de brasa entre o povo. Aonde eles iam. Muitas das pessoas rejeitaram as suas vindas e rejeitaram a sua aproximação. Mas manteram a sua fé. E falar de Jesus falar às pessoas que eles desprecisamente precisavam de Jesus. Você precisa de Jesus agora. Não espere para amanhã. Você precisa de Jesus agora. E muitos estavam rejeitando eles. Estavam orando. Algumas pessoas estavam sendo salvas. Então parecia um shopping center que se transformou em um abrigo. Me que lembrava o tornado de Catarina, que passou e parecia um estádio de futebol cheio de gente. Então eu vi pessoas que estavam dentro desses shoppings e tinham se transformado em um abrigo para desabrigados.
Então, eu vi as pessoas continuando buscando comida nesses lugares. Eu vi pessoas... Não me parecia que era uma casa de sem-tetos. Mas parecia que as pessoas estavam lá muito confusas, sem saber o que elas estavam fazendo lá. Elas estavam sendo deslocadas. Então eu continuo vendo propriedades destruídas nesses lugares. E vejo pessoas dentro de casa usando casaco de inverno. Enquanto as janelas estavam fechadas e eles olhavam para fora pelas cortinas. E tem sido uma coisa constante. As pessoas dentro da sua própria casa estavam olhando para fora da janela. Então, as cortinas abriam o suficiente para eu ver o que estava do lado de fora. Então, parecia que a neve tinha caído, mas não era a neve da primeira temporada de inverno. Era uma neve escura e que estava tudo escuro e preto. Então eu vi as manchetes novamente dizendo que as pragas estão dominando o norte e o sudeste, e o sudoeste. E diz que outra manchete dizia: a América não sabe a quem culpar pela escuridão. Esse escuro estava se estendendo até o Canadá. Mas eu vi a América como se as luzes estivessem piscando. Eu vi a fronteira toda do país. Eu vi Alasca e o Havaí. E todas as luzes, como se uma luz fosse apagar, ele estava piscando. Parecia como uma lâmpada que ela ia se apagar, então ela ficava piscando. Eu vi abutres com comida pendurada pela boca. Eles estavam pesados. Eu não gosto de usar a palavra gordo, mas eles estavam gordos. E eles tinham comida apodrecendo na boca. Eu vi a depressão. É como se fosse uma pessoa, uma criatura. Estava com uma máscara e com um sorriso. Estava sufocando as pessoas, estrangulando as pessoas. E eu vi o arco de St. Louis e tinha pessoas vestidas de paletó e gravata, com muito caras, com relógios caros, e estava com essas maletas, as maletas grandes. E me lembrava como se fosse na época de 1980, que elas eram maletas nucleares. E todos os alarmes no relógio caro deles começaram a... E o relógio de todos eles começaram a ter o alarme. Então todos eles apertaram o alarme do relógio caro, pegaram as suas maletas nucleares e entraram dentro da SUV preta. Então, o rio Mississippi divide... O rio Mississippi divide o país no meio. Então, eles entraram nessa SUV e dirigiram para todos os cantos do país. E eles estavam com o jornal do Wall Street no seu braço. E também tinha os óculos que estavam com o fumê muito escuro. Lost. And one of the headlines declared sympathy for the swastika. Então eu vi outra. Deixa eu voltar aqui um pouquinho.
Eu sei que tinha uma manchete que ele dizia: o rio Mississippi divide o país no meio. Eles entraram, eles estavam indo a todo lugar dos Estados Unidos. Eles estavam com o jornal do Wall Street debaixo do braço. E os óculos escuros eram muito escuros. Então está dizendo que a manchete dizia que o estoque quebrou e tinha um jornal que dizia que demonstrava simpatia pela suástica dos nazistas. Eu vi gente cansada, vi gente exausta pela luta contra pela luta emocional que eles estavam tendo durante esse período. Os cristãos estavam indo todos entre as pessoas. Lembre-se enquanto Jesus disse que pelo inverno que você deveria se livrar um pouco mais do inverno. Deixa eu voltar aqui um instantinho. Vamos. Lost resolve to fight due to the emotional overcast of the nation. É uma emocional exausto emocional. Os cristãos estavam entre as pessoas. Lembra que Jesus disse sobre o inverno para você sair pelo inverno. E eles estavam sobre o país inteiro. Eu estava vendo essas luzes no país inteiro e essas luzes eram as igrejas. Eles estavam. Eu senti no meu espírito, não estou ouvindo, mas eu vi que eles estavam mantendo as pessoas aquecidas nas suas comunidades. E uma figura saiu pela luz e disse: abrace você mesmo. Tenha coragem na minha palavra e nas minhas promessas. E não confie nas suas próprias forças. E todos os sonhos que eu tive tendo, estava tendo em pedaços. Cada noite era um pedaço diferente. Esse sonho especialmente me deixou um pouquinho ansioso. Eu vi um pouquinho numa noite, um pouquinho na outra noite. Os detalhes foram adicionados. Mas as pessoas nos abrigos era constante. Então os estoques de ações estavam quebrados. Isso estava muito vivo na minha mente. Eu não estou tentando interpretar esses sonhos. Eu sei que eu tenho que dividir esse sonho. Eu sei que o que passou já aconteceu. Eu tenho visto muitas coisas que aconteceu no passado, nesse ano. Eu só estou tentando justificar o que eu estou tentando dizer. Mas o Senhor me disse que era para mostrar, dizer para as pessoas o que estava passando. You might be in trouble with that. The first video I talked about, this was my own personal opinion. Weeks until you can get it. Então é importante ver essa parte do vídeo. I'm continuing to see more and more the things that I have seen in dreams are happening. Eu continuo vendo as mesmas coisas. Pessoas nos abrigos. Não estou tentando justificar o que eu estou falando nos meus sonhos. O Senhor está mandando avisar as igrejas. Seja preparado. Se você não tem comida, você talvez esteja em perigo. No primeiro vídeo eu falei isso, a minha própria opinião. Eu não quero falar sobre pessoas para dizer, faça isso. Se você conseguir... Então, eu tô dizendo, estou fazendo isso pela minha família. Mas hoje em dia, eu não estou dizendo para você fazer isso. Mas se você for comprar uma arma, talvez você até não encontre. E a munição você não vai encontrar, porque já tem loja que você não consegue encontrar. Ou você procura entre membros da família ou amigos que já tenha.
A munição já está difícil de encontrar. Está 5 a 8 semanas sem estoque. Você já consegue dificuldade em encontrar as coisas. Se você não precisa ser um gênio para descobrir que as coisas que estão acontecendo vai levar a isso. Então você precisa ficar atento a esse respeito. A gente está em perigo. E o Senhor está tentando acordar a igreja para escutar. E as palavras da Bíblia estão a ponto de acontecerem. Está acontecendo sobre todo o país. E os profetas estão dizendo que não vai acontecer isso, vai ser tudo bem, vai estar tudo bem, vai estar tudo bem. Então eu sei que eles vão responder, eles vão estar à frente do Senhor e vão ter que responder pelas suas profecias. Ele vai estar na frente do Senhor. Ele vai ter que responder pelos seus atos. Eu vou ter que responder pelos sonhos que eu estou dizendo. Eu não estou tentando fazer dinheiro com essas coisas. De forma nenhuma. Não, só eu tenho... Um amigo meu colocou uma página minha no Facebook porque eu estou com dificuldade de entrar na minha própria página. Minha página no Facebook explodiu. De pessoas. Eu não tenho acesso. Tem pessoas que estão tentando me contar pelo Instagram, mas eu não tinha o Instagram. Estão tentando pegar a mensagem. Não é sobre a igreja. Eu ainda pastorei a minha igreja. Eu vivo na mesma casa. Tenho o mesmo emprego. Eu não estou tentando fazer dinheiro com esses sonhos que eu estou tendo. As coisas estão para vir. Então, esses pastores estão dizendo que vai estar tudo bem. Eu tenho medo por você. Eu sinto por você. Por favor, senhores. Então, ore especificamente, ore estrategicamente, ore pela sua família, ore sem cessar e ore sem parar. Então, eu estou dizendo isso desde junho. Fique aos seus joelhos e peça perdão e ore. Ore por você, pela sua família, pelas coisas que estão acontecendo. Ore sem cessar, ore especificamente e ore... E ore pela sua família, pela sua igreja, pelos seus amigos. Eu sei, o Senhor tem dividido esses sonhos comigo e as informações que eles estão me dando eu estou passando para vocês. Eu não posso fazer vocês fazerem nada. Eu não tenho essa obrigação. Eu sei o que eu faço por mim e pela minha própria família. Não ignore os avisos. É só o que eu vou dizer.